Oi, gente, como é que vai? Vamos trabalhar? Olha, a gente já terminou um primeiro momento da nossa disciplina de Psicologia 2, que a gente falava sobre os transtornos mentais. E aí a gente vai chegar num outro momento agora, que a gente vai começar a falar sobre relacionamento interpessoal. Então, a gente vai mudar um pouquinho o estilo das aulas, tá? E das atividades também. O que a gente vai fazer? A primeira coisa, vocês vão pegar a apostila de vocês, porque hoje a gente vai trabalhar as percepções nas relações humanas, que tá na apostila de vocês. Eu tô mostrando o desenhozinho aqui, só para vocês verem aonde que vocês vão ler o texto que tá indicado aqui na apostila, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o texto, porque às vezes o texto está com uma linguagem um pouquinho mais difícil e eu vou simplificar para vocês, mas é importante a leitura para vocês fazerem a atividade e para enriquecer o linguajar de vocês também, tá bom? No texto fala o seguinte: todos nós, quando a gente relaciona com alguém, a gente vê no outro alguma coisa. Então, por exemplo, se eu vejo uma menina e eu tô percebendo alguma coisa dela, que ela é simpática, ou ela é antipática, ou ela é mal educada, ou ela é muito brincalhona, sei lá, eu bato o olho em alguém, todo mundo que eu vou me relacionar, eu tenho uma percepção desta pessoa. E o que é o cuidado que a gente tem que ter? O que tem a ver? A gente ter que trabalhar percepção no relacionamento interpessoal. A gente tem que entender que a percepção que eu tenho do outro é minha. A forma que eu vejo o outro é algo meu. Então, a gente tem que ter o cuidado de não achar que a forma que eu vejo o outro é realmente a forma que o outro é. A minha verdade não é a verdade absoluta. Esse sentimento que eu tive pelo outro, a forma que eu vi, como que eu percebi esse outro, ele é algo meu. Como assim algo meu? Porque na hora que eu percebo o outro de alguma maneira, na verdade, eu tô trazendo todas as minhas experiências anteriores, todos os meus relacionamentos anteriores, que faz esse conjunto de experiências vividas que eu tive, misturado com a minha forma, com a forma que eu fui educada, o meio que eu fui educado, tudo isso vai influenciar na forma que eu percebo o outro. Então o perigo tá aí. Por quê? Porque às vezes eu acho que essa forma que eu percebo o outro é a forma correta, que o outro é realmente daquela maneira na qual eu estou percebendo. No texto tem uma historinha que chama O Caso de Miguel. E nessa historinha, eu vou resumir ela aqui para vocês, mas eu acho interessante vocês lerem aí. O Miguel, ele era um artista, ele estava pintando um quadro e ele estava procurando uma pessoa, ele chamou uma Madonna. Madonna quer dizer uma Nossa Senhora, uma pessoa que retratasse alguém, que ele retratasse Nossa Senhora para ele poder pintar essa Nossa Senhora. E aí no dia ele acordou muito ansioso, porque ele tinha marcado o encontro com essa mulher que ia ser a modelo para ele pintar. E ele foi, a mãe dele percebeu ele de uma maneira de manhã, o taxista percebeu ele de outra maneira, o porteiro do prédio percebeu ele de outra maneira, a faxineira do prédio percebeu ele de outra maneira. Vocês vão ver lá no texto. Eu não vou contar o caso para ficar interessante para vocês lerem. Mas o que vocês vão ter que entender que cada um que percebeu o Miguel de uma maneira, eles estavam percebendo em cima da realidade vivida por eles. Então, na hora que, por exemplo, o garçom de um restaurante percebeu o Miguel que estava conversando com a modelo um assunto profissional, o garçom já achou que ele estava cantando a modelo, né? Na cara do acompanhante da modelo. Por que ele achou isso? O Miguel estava só programando o encontro deles no dia seguinte. O garçom achou isso porque ele vive no meio que é meio que na boate ali que ele trabalhava, é o meio de cantada, não é? Então, só porque o Miguel estava lá, ele já achou que ele estava cantando a modelo. Então, esse meio que esse garçom vive, que é disso, ele já teve certeza
que o Miguel estava lá para cantar a outra pessoa. Vocês estão entendendo? Ou seja, o meio que eu vivo, a forma que eu fui criada vai interferir muito no que eu tô achando da outra pessoa, no comportamento que essa outra pessoa tem. E o perigo, então, voltando a falar disso, que eu comecei e não acabei, é que na hora que eu percebo o outro da minha maneira e acho que isso é uma verdade, eu tenho uma grande chance de ter péssimos relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque a maneira que eu estou achando não é real e nisso eu começo na minha mente a achar várias coisas e aquilo vai crescendo dentro da minha cabeça e eu passo a tomar certas vezes antipatia de alguém, ou eu brigo com o meu namorado, com o meu marido, com o meu companheiro, quem for, porque daquilo que eu tô achando, que às vezes é algo extremamente meu. Isso é que é um grande gerador de péssimas relações interpessoais no trabalho. Vocês vão enfrentar isso na atividade de enfermagem de vocês, em qualquer emprego que vocês tiverem. Nas relações interpessoais, como eu disse, tanto no trabalho, pessoal, nas amizades. Por quê? Porque as pessoas não entendem que aquilo que elas estão percebendo é delas, que não necessário é uma verdade, que é realmente do outro. E no finalzinho do texto, antes do caso do Miguel, vem umas dicas que falam assim: a única maneira de você entender se a sua percepção está correta ou não é você ter uma comunicação assertiva. O que é isso? Eu tenho que, para eu saber se aquilo que eu estou pensando é real ou não, eu só consigo isso através da forma que eu me comunico com o outro. Aí eu viro exemplo, tá? Lá no texto tem umas 6 dicas mais ou menos, até vai ser uma das atividades que a gente vai fazer para vocês responderem para mim. Eu quero que vocês me falam dessas dicas. Fulano, eu tô percebendo que aquela pessoa é assim, você acha isso também? Então você pode virar para o outro e perguntar, para ver se a sua percepção tá errada ou não. Muita gente, a Maria vai com as outras, fala assim, eu acho que é mesmo, né? Então, não, a pessoa assertiva, ela fala, não, eu não percebi dessa maneira. Qual fato que ela tá fazendo que você tá pensando assim? Eu não tô achando, não. Isso é ótimo, porque você faz o outro questionar para ver se aquilo é dela ou se realmente é do outro. A outra forma é de você... primeiro, uma das dicas, né? Essa de perguntar ao colega. Outra dica, fulano, você fez isso, né? Pode acontecer muito com né, o companheiro ali, que se for seu namorado, sua namorada. Fulano, eu tô com um sentimento que você falou isso, isso e isso, e eu não gostei, eu fiquei chateada. Você quis me magoar mesmo ou eu tô errada? Conversa com as pessoas num tom de questionamento, em vez de você já ir afirmando, entendeu? Você fez isso para me magoar, você quis me ofender perto da sua mãe, né, da sogra, né? Você quis me ofender e tal. Aí, em vez de você já ir acusando o outro, você fala assim, daquele jeito que você falou com a sua mãe, eu fiquei chateada, deu uma impressão que você estava querendo me humilhar ou eu tô errada? Então, pergunta para o outro num formato de questionamento e mostrando para o outro a possibilidade que você pode estar errado. Gente, isso faz uma diferença nas relações, não precisa ser só conjugal, não. Pode ser na amizade, aquilo que você falou, eu fiquei chateada com aquilo, ou minha colega de trabalho. É isso mesmo, eu entendi errado, olha que bacana. Na hora que você se coloca no lugar do eu quero aprender, eu quero saber se eu estou errada ou não, porque eu posso estar errada, você se coloca numa posição de humildade, de querer crescimento pessoal e você não chega ofendendo ninguém. Entendeu? Por quê? Porque aí na hora que você pergunta e já não ofende, as chances de briga, de ficar com raiva um do outro, ela diminui consideravelmente. E você se torna uma pessoa mais madura, porque você percebe que aquela percepção sua pode estar errada. E você tem a humildade de abrir a sua mente e entender e pensar diferente, dar a oportunidade para o outro falar. Tem gente que percebe o outro com a sua verdade
acha aquilo tão verdade que ele fica com raiva, o outro nem sabe por que ele tá com raiva dele. Qual que é a chance que ele tem de ter um bom relacionamento? Se ele já implicou, né, com o outro imediatamente, fechou todas as possibilidades de uma comunicação ou de uma negociação, e às vezes aquilo que está na sua mente não tem nada a ver. Você perde às vezes um emprego porque é algo que é seu da sua mente, você perde uma grande amizade de algo que é seu, você perde uma pessoa que poderia ser um grande companheiro ou companheira da sua vida, por isso que está na sua mente. Então, para a gente fechar, a gente tem que entender que aquilo que você percebe no outro não necessariamente é o real. Para que isso não aconteça, você tem que ter uma comunicação assertiva para você ter melhores relacionamentos interpessoais, ok? Então, eu vou aguardar a atividade de vocês, tá? Beijo!